Meus cumprimentos a todos. Me chamo Marlon Duarte, sou aluno do Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul, do curso de Agronomia. Vou apresentar o trabalho do progresso da ferrugem do alho em diferentes temperaturas e horas de molhamento foliar, sob a orientação do professor Leandro Marcuso. Uma pequena introdução: a ferrugem do alho, causada pelo fungo Puccinia porre da família Pucciniaceae, é um fungo que se desenvolve sob condições de baixa temperatura e alto molhamento foliar, questão de alta umidade, e se torna uma doença de extrema importância para a cultura do alho, sobretudo na região sul do Brasil, em que a gente tem essas condições no ambiente natural de cultivo e pode se tornar uma doença de grandes perdas produtivas no campo, sobretudo para o produtor. O objetivo deste trabalho foi avaliar o progresso da doença em diferentes temperaturas e molhamentos foliares. Os materiais e métodos: o trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul, em delineamento inteiramente casualizado, em que os bulbilhos foram da cultivar Shonan, em que foram plantados em recipientes com 500 gramas de solo, e após 45 dias de crescimento, foi feita a inoculação com esporos de Puccinia porre. Logo após a inoculação, foram transferidas para estufas de demanda biológica de oxigênio, DOD, em 5 diferentes temperaturas, de 10, 15, 20, 25 e 30 graus Celsius, em que foram acondicionados em condições de molhamento foliares de 6, 12, 24 e 48 horas, ao passo que foi feito 4 repetições em cada tratamento. A avaliação das pústulas, que são os sinais, a gente pode perceber que essa característica na foto da direita, esse corpo de frutificação do fungo de coloração alaranjada, as famosas ferrugens. A avaliação delas foi feita com base na escala diagramática, que a gente pode ver na foto da esquerda, que varia de 1 a 25%, sendo o máximo 25%, sendo que a avaliação foi feita 6, 9, 11, 13 e 16 dias após a inoculação, para ser feita a avaliação do progresso no decorrer dos dias. No molhamento foliar de 6 horas, a gente obteve, então, que no 6º dia não houve manifestação dos sinais, mas sim dos sintomas, que foi a manifestação da planta por infecção do fungo. Então, a gente não teve os sinais, que são os corpos de frutificação, mas apenas a reação da planta à entrada do patógeno. Aos 9 dias, a gente teve manifestação em 10 e 15 graus. E como a gente pode perceber, ela foi progredindo até o 16º dia, em que a temperatura de 15 graus apresentou uma severidade superior à temperatura de 10 graus, próximo a 1,5% de severidade. As temperaturas de 20, 25 e 30 graus não demonstraram nenhum sinal. Quando a gente avalia o molhamento foliar de 12 horas, a gente percebe um comportamento semelhante, em que o primeiro dia a gente tem apenas os sinais, mas a partir do 9º dia a gente começa a ter a presença dos sinais no decorrer do tempo. Então, a temperatura de 15 graus novamente se mostra superior à temperatura de 10 graus, chegando próximo a 16% no 16º dia. A gente tem um crescimento exponencial da curva de 15 graus, ao passo que a temperatura de 10 graus se comporta mais ou menos linear. E a temperatura de 20 graus começa a demonstrar o aparecimento dos sinais a partir do 11º ao 13º dia. No molhamento foliar de 24 horas, a gente percebe um comportamento semelhante, porém a temperatura de 10 graus ela se torna muito parecida com a de 15 graus, e no 16º dia ela supera a temperatura de 15 graus. A gente tem novamente a temperatura de 20 graus a partir do 11º dia, demonstrando os sinais, e se mantendo uniforme até o 16º dia. Por fim, a gente tem um molhamento foliar de 48 horas, em que, novamente, a temperatura de 10 graus ela inicia inferior à temperatura de 15, mas ela avança e a partir do 11º dia ela se torna superior
a temperatura de 15 graus, chegando a severidade maior do que 20%, ao passo que a severidade de 15 graus fica no entorno de 15%. A gente tem novamente a questão da temperatura de 20 graus, em que apresenta os sinais a partir do 13º dia, e a temperatura de 25 graus mostra 0,1% de severidade a partir do 16º dia. Como conclusão, a gente tem que a doença mostrou um crescimento significativo na primeira quinzena, que é todo o tempo até iniciar o ciclo secundário, um novo ciclo reprodutivo do fungo. As temperaturas de 10 e 15 graus se mostraram as mais propícias para o desenvolvimento do fungo, porém, não havendo uma severidade significativa, as temperaturas de 20, 25 e 30 graus Celsius. Os molhamentos foliares de 24 e 48 horas se mostraram os mais propícios para o desenvolvimento da ferrugem, ao passo que 6 horas e 12 horas não se mostraram tão favoráveis. E, por fim, esse trabalho servirá de base epidemiológica para o entendimento da doença a campo, sendo de utilidade para o produtor. Deixo aqui o meu agradecimento pela atenção e deixo o meu e-mail para contato qualquer dúvida sobre o presente trabalho.